Começamos com as novidades relativamente ao plano de paz e há algumas, nomeadamente do lado da Rússia, que não está de acordo com as alterações europeias. É um plano, neste momento, já a várias vozes da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia? Bom, finalmente parece começar a ser um plano. Porque só há um plano verdadeiro para a paz quando os intervenientes em todo este processo são ouvidos. Portanto, aquilo que se passou inicialmente, esta iniciativa vinda da Casa Branca, dos 28 pontos para a paz de Donald Trump, que tudo indica que terão sido concebidos propriamente mais por Kirill Dmitriev, o enviado especial de Putin, que permaneceu alguns dias, semanas até na Flórida, e que Donald Trump resolveu apadrinhar de imediato e aqui está a solução e vamos para a frente. Bom, é um plano de tudo menos da paz. É um plano que obedece a tudo menos ao direito internacional. É um plano que respeita muito pouco a Carta das Nações Unidas, para não dizer absolutamente nada. E depois é um plano que é tão infeliz que até permeia o agressor e pune aquele que foi agredido. Portanto, neste momento é evidente que a Ucrânia olhou para esta proposta, fez-lhe pouco sentido, como é óbvio, e a primeira coisa que fez foi aquilo que nós tivemos a oportunidade de comentar aqui na semana passada e dizer o próximo passo de Volodymyr Zelensky é estabelecer contacto com os seus aliados europeus. E os aliados europeus uniram-se, fundamentalmente os mais representativos, aqueles que são principalmente os chefes de Estado dos países com maior expressão, como a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália e outros países, a Polónia, reuniram-se e decidiram, muitos deles, como Friedrich Merz, fazer um telefonema de imediato para o próprio presidente norte-americano e fazer-lhe ver que aqueles 28 pontos não conduziam a paz rigorosamente nenhuma. Donald Trump, que entretanto, Sr. Major-General, já tem de certa forma suavizando aquela que foi a primeira mensagem de ultimato a Volodymyr Zelensky, de lhe dizer que tinha até quinta-feira para dar uma resposta. Entretanto, como já vamos ver, Marco Rubio já falou de maneira diferente. E Donald Trump também, na Truth Social hoje, já disse que há progressos nas negociações, já está a falar de uma outra forma em relação à Ucrânia. É evidente, já é Donald Trump a ser Donald Trump. Já não é a primeira vez que Donald Trump tem esse tipo de reação. Aliás, nós já estamos a ver as imagens de Marco Rubio. O que é que tudo isto expultou? Expultou de imediato encontros ao mais alto nível em Genebra, na Suíça, entre a delegação norte-americana devidamente dirigida por Marco Rubio, que é de facto o responsável pelas relações externas dos Estados Unidos, uma delegação ucraniana, várias delegações de países europeus, que tiveram conversas que, no dizer de Marco Rubio, estão a ser frutíferas, ou seja, estão a tentar chegar a algo que possa ser aceite pela Ucrânia e, eventualmente, eu aqui ponho eventualmente, porque a Rússia também já se manifestou, eventualmente pela Rússia. O que é que diz Marco Rubio? Que está muito satisfeito, que há aqui progressos, já admitiu que há alterações ao plano dos 28 pontos de Donald Trump e disse, está tudo a correr muito bem, mas há muitos aspectos que têm que ser detalhados e o que nós precisamos basicamente, ele diz, fala no plural, basicamente é de tempo. E até diz mais, bom, aquele desejo, aquele ensejo mostrado pelo presidente norte-americano de poder anunciar num dia muito especial para os norte-americanos, o Dia da Ação de Graças, o Thanksgiving. E eu posso dizê-lo porque vivi nos Estados Unidos há alguns anos e sei quão importante é este dia para a comunidade norte-americana. E o presidente gostaria de fazer um grande anúncio, a dizer que finalmente a guerra mais difícil de resolver estava no bom caminho para ser resolvida. Marco Rubio diz que, bom, até diz mais, ele até vai mais longe. Muito embora esse fosse o desejo do presidente norte-americano, ele não vê qualquer possibilidade de que até dia 27 essa questão esteja resolvida. Apesar de tudo isso, Sr. Major-General... Porque precisa de tempo. E é preciso de tempo. Apesar disso, o facto de Donald Trump, às vezes o lado impulsivo nem sempre é bom, mas Donald Trump fez com que as coisas andassem, ou seja, com que
Zelensky procurasse os aliados europeus, com que haja aqui alguma movimentação quer de um lado e do outro, não é? Apesar de ser naturalmente um ultimato. Nem tudo é mau. Mesmo naquilo que parece muito mau, parece ser logo à partida uma catástrofe. E assim se configurou para o presidente da Ucrânia. Quando de repente se vê com um documento que não fazia qualquer tipo de sentido, constituído por 28 pontos, que nós já conhecemos, já descascamos aqui, ainda para mais, a ser ameaçado que tem que assinar tal plano até dia 27, bom, o mundo estava a desfazer-se. O céu estava a cair aos pedaços em cima da responsabilidade que impende sobre o presidente ucraniano. Juntou-se aos líderes europeus, as coisas foram-se resolvendo. E é bom, essa é a parte positiva de um plano absurdo, de uma ideia estapafúrdia, usando esta expressão, neste momento está-se a construir algo que parece ser mais credível, pelo menos aos nossos olhos. Aliás, vamos olhar para essas diferenças entre o plano americano, o plano inicial e o plano europeu. Há algumas, mais de uma dezena, pelo menos. Quais é que são os principais pontos? Há mais de uma dezena, por exemplo. Vamos começar pela questão da NATO, pela questão das grandes decisões de política externa que incumbem à Ucrânia. A Ucrânia tem inscrito na sua Constituição o desejo de fazer parte da NATO. Bom, no plano inicial de Trump, a Ucrânia tinha que retirar da sua Constituição esse desejo e os países da NATO, por escrito, dizerem que nunca aceitariam a Ucrânia no seu seio. Neste momento, o plano europeu, essa é uma das grandes diferenças, é que a decisão da Ucrânia entrar ou não entrar na NATO é dos países europeus. E é dito, para já não há consenso. Por exemplo, a questão de tropas da NATO na Ucrânia. Neste novo plano, essa era completamente rejeitado no plano dos 28 pontos, agora o que se diz é que, em situação de paz, na Ucrânia, as tropas da NATO são bem-vindas. Podem perfeitamente permanecer. Portanto, essas são logo algumas diferenças. Depois temos disse cerca de 10, são mais, exatamente, são 13 grandes diferenças. E também as questões das fronteiras têm sido muito levantadas. As questões das fronteiras, a Europa mantém-se fiel àquilo porque sempre se bateu. Não há paz na Ucrânia sem a Ucrânia e não há paz na Europa sem a Europa. E as questões territoriais, que são, quiçá, as mais difíceis de resolver em toda esta contenda, serão discutidas a partir das posições da atual linha da frente e ao mais alto nível entre Zelensky e Vladimir Putin. Portanto, isto é o que preconiza o plano de paz europeu. Portanto, e tudo indica que destas reuniões terão sido incluídas estas alterações. Esse é outro aspecto. Por exemplo, a questão das indemnizações, a questão da utilização dos fundos soberanos, pura e simplesmente aquilo que dizia o acordo dos 28 pontos, ou o projeto de acordo dos 28 pontos, é que parte desses fundos soberanos eram constituídos para reconstruir a Ucrânia, 100 milhões, a União Europeia punha mais 100 milhões, os Estados Unidos lucravam 50%. E os restos dos 200 e poucos milhões, eram para constituir um fundo de investimento entre os Estados Unidos e a Rússia. Falar de milhões ou de mil milhões? De milhares de milhões, de bilhões, como dizem os norte-americanos. Fez muito bem corrigir-me nesse aspecto, porque assim fica mais claro para os seus telespectadores. Tudo isto caiu. Aquilo que é dito é que a Ucrânia será reconstruída e esses fundos soberanos só serão devolvidos à Rússia quando a Rússia indemnizar a Ucrânia pela destruição que provocou. Esse é outro dos aspectos. Vamos a outras questões. A questão da tolerância religiosa, a questão das minorias. Aquilo que é dito no novo plano é que será utilizada a lei da União Europeia e os usos e costumes em vigor na União Europeia. É isso que é dito no plano. E não uma imposição pura e dura, como era feito no plano dos 28 pontos de Trump. Depois, não há... Eu julgo que os tenho praticamente todos de cor, mas não vamos aqui citá-los todos, até porque seria fastidioso. Os mais importantes. E há este para mim também é muito importante. Quem é a Rússia e quem são os Estados Unidos para exigirem que eleições no prazo de 100 dias? Não há prazo nenhum. Aquilo que é dito no plano da União Europeia é, no mais curto
espaço de tempo possível, serão realizadas as eleições. Naturalmente também Na haverá Ucrânia. pressão popular depois no fim da guerra para que haja eleições. Logicamente que não é preciso, isso nem sequer, isso para mim, objetivamente, nem precisaria de estar, seja em que plano for, no da União Europeia ou no plano americano, porque quem está mais interessado em que sejam realizadas eleições são os próprios ucranianos, porque já devia ter havido eleições, só não há eleições por força daquilo que está inscrito na Constituição da própria Ucrânia, porque em Estado... com a lei marcial, que tem sido renovada a cada 90 dias e normalmente por unanimidade na própria Verkhosna Rada.